Nós estamos, nesse momento, aqui dando prosseguimento, na verdade, aos trabalhos do G20, e o Brasil, nesse momento, que presidencia, está nessa presidência, né, do G20, dentro do Grupo de Trabalhos da Cultura, também dando continuidade às ações que já discutimos na última reunião do G20, que foi na Índia, que eu estive presente. Então, estamos promovendo essa contemplação da cultura como uma ferramenta de transformação da vida, de sustentação e também reflexão sobre os problemas do clima. Na prática, é usar a cultura como uma das ODS, é o que queremos levar para a próxima COP, o apelo de colocar a cultura como uma das ODS, um dos pilares também, para conseguirmos fazer essa conscientização da humanidade no que se refere aos próximos anos que virão, que as transformações climáticas elas estão aí e atinge a cultura de maneira muito efetiva, principalmente em relação ao patrimônio material e imaterial. Mas, para além disso, também nos nossos encontros da cultura, nós estamos trazendo a reflexão sobre direitos autorais, estamos fazendo a reflexão sobre cultura e diversidade, economia criativa e sustentabilidade, cultura também como um vetor de justiça social. Então, nós estamos contemplando, estamos com uma delegação de 70 delegados que vieram de fora do Brasil, pela importância que é a possibilidade de encontrarmos esses encontros internacionais para discutir, debater e encontrar também soluções que sejam capilares em todos os países para a promoção da cultura como uma ferramenta de fortalecimento, de identidade, de democracia em toda a sua potência e nos países que estão aqui refletindo sobre isso. Então, o G20 ele cumpre essa função, é a primeira vez que o Brasil está na presidência do G20, a volta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao poder foi uma retomada das relações do Brasil internacionais. Estamos vivendo, desde esse momento, uma perspectiva e expectativa também muito grande por conta dos países, pela quantidade de convites que estamos recebendo, não só no âmbito do cultural, mas em outros âmbitos também, para estar nas discussões que são primordiais atualmente para o mundo. Então, nesse momento, nós estamos aqui fazendo essa nossa reunião do CGT, né, segunda reunião de trabalho, e teremos ainda uma reunião, próximo encontro, né, que estamos elaborando sobre cultura, economia criativa e sustentabilidade, e o último encontro será em novembro, em Salvador, o encontro dos ministros da cultura de todos esses países que estão aqui, eles virão, e assim dando prosseguimento aí. Depois daqui, a África do Sul assumirá a presidência da Troika, e assim também, nosso diferencial, quero deixar isso também claro, no acontecimento do G20 no Brasil, que nós trouxemos uma outra contrapartida, que é o G20 social. Por quê? Para envolver a sociedade, para envolver a sociedade civil também, poder contemplar, participar, trazer as suas contribuições. Então, está acontecendo paralelamente, e acontecerá reuniões da sociedade civil, assim como aconteceu aqui. Nós tivemos aqui um encontro a partir do IFAM, né, trazendo a reflexão da sociedade civil sobre essa questão do patrimônio, memória e efeitos climáticos, né? Líderes quilombolas, representação também dos nossos povos originários, vieram pessoas de todo o Brasil também contribuir, né, nesse seminário que o IFAM está promovendo, e assim também vamos fazer em todas as outras reuniões da cultura, e no final nós teremos antes do encontro final dos presidentes, que será no Rio de Janeiro, o encontro também com essa visão, né, a participação da sociedade, né? Então, será também no Rio, antecipando a reunião dos presidentes da República no G20. Bom dia, ministra. Eu sou Marisol Cadege, represento aqui o canal Supre. Sou africana, nascida em Angola. Logo, como o Brasil preside o G20, né, edição 2024, apoiou oficialmente
a presença da União Africana. Eu queria entender o que os países africanos, esses que deram tanto para a contribuição da identidade cultural brasileira, o que eles podem esperar. Não só as promessas de que temos uma dívida muito grande com a África, mas sim, existe. O que será feito após o G20? O G20 é uma reunião de países que contemplam pautas que são importantes de transformação de consciência humana. O que o Brasil vem fazendo, não só a partir desse momento, mas a implementação de políticas públicas para fortalecer, para reparar a questão que nós temos aqui, o legado de discriminação racial, já é fazer também pelo povo negro internacionalmente, porque nós tivemos aqui 388 anos de escravidão. E nesses 388 anos era legalizado as pessoas, alguém ter a posse pela vida, pelos direitos dos outros, né? Isso era uma coisa legal do Estado. Nós temos quase 150 anos de libertação da escravidão, né? E isso ainda não teve uma reparação. Então, a primeira reparação é com as pessoas negras daqui, reconhecendo esse legado, trazendo as aulas sobre a história africana para dentro das escolas. Tudo isso passa por um processo de reparação. Ao mesmo tempo, o presidente Lula e a nossa querida ministra Aniele Franco, e uma luta muito grande do movimento negro, que conseguiu agora a continuação das cotas raciais, das cotas para promover realmente essa reparação necessária. E com a vinda do presidente Lula também, está sendo retomada as relações com os países africanos que tinham sido deixados de fora. Então, isso é uma construção. O que podemos trocar em relação a isso? Porque também na questão da escravidão tivemos um comércio, e nesse comércio também houve lucro. Então, é um caminho de reconstrução desse reconhecimento da humanidade em todos os aspectos, não só no Brasil, não só na África, mas no aspecto mundial. É necessário que a humanidade entenda que todos somos iguais, que precisamos de ter nossos direitos garantidos, o respeito pela vida um do outro, o respeito pelas contribuições. E, com certeza, quando o presidente Lula afirma dessa contribuição que a África nos dá, faz parte da nossa identidade brasileira ter esse reflexo, essa contribuição dos países africanos, que os africanos que vieram de escravizados do Brasil deram e conseguiram também, na sua sobrevivência, guardar de memória muitas coisas que hoje também nós usamos na nossa cultura. Então, esse reconhecimento passa por toda essa construção. Ministra Leandro Molino, site G20, a senhora falou no seu discurso sobre cultura, desenvolvimento sustentável e questão de mudança climática. Como é que isso se entrelaça, ministra, não só no G20, mas também na vida das pessoas? Olha, na prática, é o que nós podemos perceber, e eu posso falar disso na prática porque eu venho da sociedade civil, eu venho de um lugar onde nós também não tínhamos muito fomento, nem muitas possibilidades. Mas na vivência é onde a gente encontra as saídas, né? E o que a gente percebe disso? Eu conheço várias ações culturais que, pela sua própria maneira dela ser, ela já traz também contribuições sustentáveis, né? Então, nós temos isso em ações, por exemplo, do nosso artesanato, quando você pega o reciclável e transforma em arte. Nós temos isso também por ações de conscientização que esses grupos, pequenos grupos, né, fazem nas suas comunidades, né, através da linguagem artística, poder conscientizar dessa questão de você manter o seu ambiente limpo, de você ter relações saudáveis, de você transformar a vida de jovens que nunca teria a oportunidade, assim como eu, naquele momento, se não fosse uma ação cultural. Então, isso também é você lutar por um mundo melhor, por um mundo sustentável, porque o primeiro elemento que tem que ser tratado para todas as ações que estamos querendo transformar é o ser humano. Então, é a partir da sensibilidade do ser humano, né, nós é que precisamos da natureza, não é que a natureza precisa de nós, porque esse cuidar da natureza hoje é para a nossa própria sobrevivência. O que nós estamos acompanhando dos efeitos climáticos, isso é uma resposta de, podemos dizer, quase milhares de anos, ou 2.000 anos, ou um pouco menos, né? Mas já de
um processo de acúmulo, de uma falta de sensibilidade no trato da natureza com o progresso, né? Então, nós vemos aí que quando o mundo começou a ter a sua ascensão da indústria, ela foi feita de maneira muito violenta, porque como o planeta para nós é muito grande, então parece que aquelas fontes naturais não vão nunca acabar e que aquilo que nós estamos produzindo não tem efeito nenhum. Não, tudo é uma arquitetura harmônica da natureza. Então, essa maneira de lidar, como você conseguir consumir e retornar para o ambiente, retornar para o meio ambiente de uma maneira também natural, que ele possa fazer com que aquilo se transforme de novo. Então, nós temos que refletir sobre isso. E hoje já existem cidades sendo construídas com essa perspectiva, cidades esponjas, para essa questão de cheias, já existe também um tratamento natural, biocombustíveis. Então, nós já temos soluções também. O que precisamos agora é implementá-las como, não como uma questão só comercial, mas como uma questão de salvar vidas, e salvar a vida da própria humanidade. Então, é um dever de casa que temos para fazer. O ser humano tem várias tarefas, né, vamos assim dizer, para que a gente consiga construir um mundo melhor. Não é fácil, não é simples, e não vai ser imediato, mas assim, é trazendo também a cultura como uma ferramenta de conscientização, fazendo campanhas, melhorando a relação com os jovens, a relação com as crianças. Eu vejo, por exemplo, a juventude está sendo, assim, na minha maneira de ver, desperdiçado o potencial que a juventude tem de poder ser um ator, um ativo transformador das realidades. Então, o uso das ferramentas, dessas ferramentas, dos celulares, desse campo do digital, é preciso que ele seja usado com mais inteligência no sentido de promover também oportunidades de transformação. Então, eu acho que nós estamos num limiar, onde a mudança de comportamento do ser humano com ele próprio, com a natureza, com as relações sociais e com o mundo, é imponente para que a gente consiga reverter ainda o que é possível reverter dessa mudança do clima.